bom dia, irmãos. Como é maravilhoso podermos cultuar ao Senhor nessa manhã de domingo. Nós devemos nos alegrar sempre no Senhor, porque o Senhor tem nos dado a cada manhã a sua graça, a sua misericórdia tem se renovado. Eu quero orar com os irmãos desde já, dedicando o tempo que teremos aqui para louvar ao Senhor e engrandecer o seu nome. Deus bendito, carecemos, ó Deus, da tua atuação sobrenatural através do teu Santo Espírito sobre as nossas mentes e os nossos corações, para que tudo aquilo que será feito aqui venha agradar o teu coração, se signifique real louvor, real adoração a ti, ó Deus. Para isso, ó Deus, nós carecemos. O nosso coração, o desejo que nós temos como filhos teus é te louvarmos, é te agradecermos, mas entendemos que devido ao pecado que está em nós, até isso mesmo se torna difícil. Por isso, pedimos, ó Pai, a ação do teu Santo Espírito em nós, nos ajudando a oferecermos a ti o melhor louvor. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, juntamente com os nossos irmãos do Ministério Louvor, o hino Confiança. E é isso que nós podemos declarar nesse tempo e em qualquer tempo de nossas vidas. Realmente nós temos confiança em Cristo. Vamos celebrar a Deus juntos.
Que belo hino do nosso cenário, não é, irmãos? Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. E o estribilho fala assim: ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Repetindo essa primeira parte da primeira linha do hino. Nós podemos confiar no Senhor, porque Ele é o nosso grande Salvador. Eu quero orar mais uma vez com os irmãos e nessa oração nós vamos agradecer a Deus pelos aniversariantes, irmãos. Domingo passado eu deixei fugir o churrasco. Esqueci de anunciar que irmãos Eleomar e Linéia estavam fazendo aniversário de casamento, por isso eu perdi o churrasco nesse domingo passado, mas vão ficar devendo para o próximo. Então vou aproveitar e também agradecer a Deus pela vida dos irmãos Eleomar e Linéia nessa celebração também que eles estão fazendo de casamento. Vamos orar, agradecer a Deus pela vida da irmã Audileia, que aniversariou essa semana, e também no mesmo dia 27/4, ela também comemorou mais um aniversário de casamento. O aniversário de casamento do irmão Eleomar e Linéia foi no próprio domingo, dia 26. E também no dia 27, comemoraram aniversário de casamento dos irmãos João Batista e Fabiana. Como que o Senhor tem sido bondoso e tem nos enchido com a sua graça, né, irmãos? Tem derramado as suas bênçãos na vida dessas pessoas. Então, vamos orar por essas vidas e também vamos agradecer a Deus por aqueles irmãos que têm sido fiéis. Pode vir o tempo da pandemia, pode vir o tempo do encontro, do estarmos juntos, do afastamento, o tempo bom, o tempo ruim, mas nós sempre temos um grupo de irmãos que estão preocupados em manter os trabalhos da igreja, os seus ministérios, o funcionamento, a manutenção do trabalho do reino e a propagação do evangelho, e fazem isso através da dedicação dos seus dízimos e das suas ofertas. Então, irmãos, eu irei orar já agradecendo aos irmãos que fizeram isso durante essa semana, só lembrando que você tem algumas opções. A primeira é usando a informação que nós colocamos aí, vez ou outra, na sua tela, com o número da conta da igreja. E também colocamos o CNPJ. Você pode fazer transferência bancária ou então pode fazer depósito. Logicamente que mais tarde esses depósitos e transferências vão aparecer, mas nós vamos solicitar, por gentileza, que o irmão nos mostre o comprovante para ficar registrado na documentação contábil da igreja. Ok, irmão? Guarde isso direitinho para que nós possamos depois registrar e guardar isso na documentação da igreja, ok? Se Deus quiser, nós retornaremos os nossos trabalhos normais em breve, não é? Mas isso depende de outros fatores além da nossa vontade. Então, uma opção é essa. A segunda opção é o irmão entrar em contato comigo ou entrar em contato com o tesoureiro da igreja. Aí ele vai marcar, eu vou passar o seu contato para ele, ele vai marcar com o irmão um determinado horário, então irá na sua casa e recolherá então o seu dízimo e a sua oferta. O irmão vai preencher lá alguma declaração de que houve essa entrega de dízimo e oferta, para isso também ficar registrado nos nossos anais, ok? Esses são meios que nós estamos encontrando para podermos continuar com a movimentação financeira da igreja. Lembre-se
de que os gastos da igreja continuam. Existem gastos fixos. Nós estamos pagando o terreno, R$ 3.000 por mês. Né? Então precisamos, sim, dar entrada em nosso caixa para arcarmos com esses custos. Além disso, parte daquilo que entra vai para a Convenção Batista Brasileira, vai para a Convenção Batista Fluminense, vai para a Associação Batista Serrana, e isso vai mantendo os trabalhos da nossa denominação. Então a sua contribuição, ela abençoa não só a nossa igreja, os trabalhos da igreja, os ministérios da igreja, o sustento do ministério pastoral, mas também abençoa a nossa denominação como um todo. Então gostaria de orar também, agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos que têm se mantido fiéis na dedicação dos seus dízimos e das suas ofertas. Então, feche os seus olhos, ou então mantenha os olhos abertos, mais conscientes da presença de Deus aí nesse momento, e ore comigo, por favor. Senhor, muito obrigado, ó Deus. Obrigado, em primeiro lugar, porque nós temos esses irmãos que estão comemorando aniversário de bodas, mas também comemorando aniversário natalício, ó Pai. Obrigado, a Deus. Obrigado pela vida dos irmãos Eleomar e Linéia, que fizeram mais um aniversário de casamento no domingo passado. Também, ó Deus, pelas vidas da Audileia, do Rogério, da Fabiana e do João Batista, que fizeram aniversário de casamento no dia 27. Senhor Jesus, muito obrigado porque esses irmãos têm sido alvos da Tua graça. O que nós pedimos, ó Deus, é que Tu abençoes, ó Pai, essas vidas com Teu favor. Também aniversário natalício da irmã Audileia, mais uma vez eu venho lembrar. Senhor, abençoe essa irmã nas suas lutas, naquilo que Tu tens para a vida dela, ó Deus, dê força, coragem, crescimento espiritual a essa vida, ó Pai. Derrame, ó Deus, a Tua graça, o Teu favor sobre a vida desses irmãos, sobre os lares desses irmãos, ó Pai. Que nada venha faltar. Também, ó Deus, eu venho te agradecer por aqueles irmãos que se mantêm fiéis na dedicação dos seus dízimos e das suas ofertas. Ó Pai bendito, que essa fidelidade seja resultado da confiança que eles têm em Ti, da alegria que têm de contribuir, ó Deus. Mas também, ó Deus, que resulte, ó Pai, na certeza de que os recursos que estão sendo ofertados serão usados da melhor forma possível para o sustento da Tua causa e propagação do Evangelho. Senhor Jesus, venha abençoar, venha cuidar desses irmãos, também prover tudo aquilo que é necessário para as suas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar juntos com o ministério de louvor da nossa igreja, cantando o hino Minha Razão de Viver, que foi um dos hinos da campanha de missões que nós tivemos. Então vamos louvar ao Senhor juntamente com esses irmãos.
bem, irmãos, nós vamos continuar então o nosso culto. Eu quero continuar com os irmãos a reflexão que temos feito ao longo desses domingos sobre a questão de um elemento muito importante no nosso ministério pessoal, que é conhecendo as pessoas. Conhecendo as pessoas. Quando eu falo em ministério pessoal, eu estou tentando, talvez, tirar da cabeça de muitos de que ministério é algo para uma determinada elite, para um grupo especial de crentes, para super crentes. Isso não existe. O ministério pessoal, na realidade, é algo que cada membro da igreja deve praticar, deve estar envolvido. E é algo tão natural que isso já acontece. Porque de alguma forma nós nos relacionamos. E se nós nos relacionamos, nós exercemos algum tipo de influência na vida das outras pessoas. A diferença é se nós vamos realizar essa diferença de forma inteligente e racional, como verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus, instrumentos redentores nas mãos de Deus na vida daquela pessoa, ou então vamos nos deixar levar simplesmente pelo prazer da conversa, pelo prazer da companhia. Essas reflexões do ministério pessoal que nós temos trazido devem nos ajudar a nos orientar em algumas situações em que somos desafiados a ajudar e a abençoar o nosso irmão ou os nossos irmãos com algum aconselhamento que seja bíblico. Então, o objetivo desse estudo, na verdade, é oferecer aos membros da Igreja Batista em Nova Suíça ferramentas para que ele possa usar nos seus relacionamentos, no tempo em que ele estiver, o que eles estiverem compartilhando ou exortando, admoestando, encorajando alguém, confrontando alguém, ou que alguém chega para pedir algum tipo de orientação, de ajuda. Então o que nós estamos fazendo é justamente isso, é oferecer ferramentas, ajudar esses irmãos no procedimento adequado em muitas situações. Por isso nós temos aí instrumentos nas mãos do Redentor, descobrindo onde a mudança é necessária. E com certeza o irmão deve concordar comigo de que nós só vamos descobrir onde a mudança é necessária se nós realmente conhecermos as pessoas. Nós falamos um pouquinho na semana passada sobre coletar informações, como que isso é precioso, você conhecer a pessoa, ouvir a pessoa, buscar informações mais específicas, mas também informações gerais, né? Perguntar o que aconteceu naquela circunstância, naquele momento, e nós usamos e temos usado aqui uma situação de conflito de casamento, porque é algo que parece ser muito comum, não é? Então é importante nós perguntarmos o que aconteceu, perguntarmos o como aconteceu, onde aconteceu e com que frequência isso tem acontecido e quando aconteceu, em que momento da conversa aconteceu aquele conflito. Com isso, irmãos, nós vamos conseguir identificar princípios bíblicos específicos para aquela situação, ok? Entrando nesse novo tema desse nosso estudo, descobrindo onde a mudança é necessária, eu quero
trazer aqui para os irmãos uma ilustração que o pastor Paul David Tripp traz aqui no seu livro que nós temos estudado, Instrumentos nas Mãos do Redentor, descobrindo onde a mudança é necessária. Esse é o capítulo que nós vamos entrar agora. E para introduzir esse capítulo, eu gostaria de ler com os irmãos um fato que aconteceu com ele. Esses nomes aqui são fictícios. Eu poderia trazer fatos que aconteceram comigo, mas eu achei mais prudente trazer fatos que aconteceram com o pastor Paul David Tripp para tornar essa ilustração mais impessoal. Então, olhe bem o que ele escreveu aqui no seu livro. Miguel e Márcia tinham perguntado se nós poderíamos conversar porque as coisas estavam muito confusas. Ambos pareciam esgotados e por isso nos encontramos assim que pudemos. Levei comigo alguém a quem eu estava discipulando como meu ministério pessoal. Então, o pastor Paul David Tripp foi perguntado se ele poderia conversar com esse casal, Miguel e Márcia, e o pastor Paul levou alguém que ele estava discipulando também para exercer esse trabalho de ministério pessoal ou de aconselhamento bíblico. Quando perguntei o que estava acontecendo, Miguel começou a me contar a história de família mais confusa que eu já ouvi. Os dois tinham sido casados anteriormente e tinham unido as duas famílias, cada um com 4 filhos já crescidos. Irmãos, preste atenção. Os dois tinham se casado, se divorciado, cada um tinha 4 filhos já crescidos e eles resolveram se casar. Dá para imaginar a complicação dessa união? 8 filhos já crescidos, todos numa mesma casa, vindos de famílias diferentes, é realmente um enorme desafio. Os dois tinham sido, melhor dizendo, Márcia, de vez em quando, dava um detalhe que só me deixava mais confuso. Quem está falando isso é o pastor Paul. Acho que nunca fiz tantas anotações em minhas aulas de teologia no seminário como fiz naquela tarde. As histórias deles eram repletas de enredos e sub-enredos. Suas tentativas de resolver os problemas invariavelmente os faziam piorar. Parecia que seus filhos também tinham tomado todas as decisões erradas. Era uma confusão. Depois de uma hora, Miguel disse: como você pode ver, Paul, precisamos desesperadamente de ajuda. Essa foi uma exposição incompleta, só avisada. Fiquei sentado ali em silêncio, olhando fixamente para minha pilha de anotações e para os rostos das duas pessoas que estavam sofrendo, buscando qualquer tipo de ajuda que pudessem encontrar. Eu estava estupefato e não conseguia pensar em nada inteligente para falar. Fiquei em silêncio, provavelmente só por alguns segundos, mas pareceram horas. Finalmente, eu lhes disse que pensaria e iria orar a respeito do que eles haviam me contado. E nós nos encontraríamos para conversar novamente. Depois de terem ido embora, a pessoa a quem eu estava mentoreando disse: isso foi realmente encorajador. Eu posso praticar o ministério pessoal. Tudo o que precisa ser feito é fazer com que a pessoa conte a sua história e depois você promete que vai pensar a respeito e orar. Eu pensei que fosse bem mais difícil do que realmente é. Voltei a pensar várias vezes
naquela primeira tarde com Miguel e Márcia. Não lhes dei muita esperança na qual pudessem se agarrar e não fui muito bem sucedido em compreender seus conflitos. Dado, porém, a quantidade de detalhes confusos, acredito que fiz a escolha certa. Irmãos, não sei se os irmãos perceberam a questão que está sendo colocada aqui. Então, esse casal trouxe uma quantidade de informações confusas, muitas vezes desconexas. Sabe aquela história que você tem uma outra história e tem que leva uma outra história? Era mais ou menos isso. Estavam muito confusos nas suas mentes e nos seus corações. Então aquele pastor, ao ouvir aquilo, perante tantas informações, tanta confusão, ele acabou por optar dizer para aqueles irmãos: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que vocês esperem o tempo, vou orar, vou refletir sobre o assunto e depois eu chamo vocês para uma nova conversa. E foi isso que ele fez, na verdade. No livro ele conta que foi a melhor decisão que ele tomou, porque ele pôde entender mais tarde que uma lógica naquilo tudo, ele pôde perceber que a história não era tão confusa assim, mas mais ainda, ele pôde entender quais os princípios bíblicos que poderiam ser aplicados naquela situação. Irmãos, de vez em quando nós somos tomados por alguns desafios desse, pelo menos na minha história de gabinete já passei por alguns. Às vezes eu começo abordando o assunto e durante o segundo, terceiro ou quarto encontro, eu percebo que na nossa jornada eu acabo chegando na questão principal e era ali que o Senhor estava realmente querendo tratar aquela pessoa. Então, essa questão de descobrir onde a mudança é necessária é muito importante dentro dessa tarefa que nós temos no aconselhamento, no compartilhamento, no socorro mútuo que devemos prestar. O ministério pessoal nos envolve com pessoas que estão perdidas no caos da vida, cuja vida está complicada por suas, muitas vezes, decisões tolas, ou até mesmo complicadas devido a pecados de outros, ou até mesmo seus próprios pecados que as colocaram numa situação de vulnerabilidade. Então, nós nos envolvemos durante os nossos relacionamentos com pessoas assim. O ministério pessoal tem a ver com ligar as pessoas com Cristo, para que sejam capazes de pensar da maneira que Ele pensa que quer que pensem. Interessante isso, irmãos. Existe uma questão aí de pensamento, de estrutura. Eu posso dizer, conforme expliquei, acho que no estudo passado, a questão da cosmovisão. O Senhor quer que nós pensemos a respeito das coisas e situações da maneira que Ele quer que nós pensemos. Ok? Vou repetir, para não ficar tão confuso também. Jesus quer que nós pensemos a respeito das coisas e situações da maneira como Ele quer que nós pensemos. Isso vai mudar tudo. Para isso que é importante o estudo bíblico. Nós nos introjetarmos da palavra de Deus. Essa figura pode ser pobre, mas eu penso nisso desde a minha juventude, como esponjas, sermos tomados pela palavra do Senhor, e assim nós vamos começar
a ter a nossa mente transformada a ponto de pensar da forma como Cristo pensa. Imitar a Cristo, que é o nosso grande desafio, e a Bíblia nos incita a isso diversas vezes, não é simplesmente fazer o que Cristo fazia, mas é também pensar da forma como Cristo pensava a respeito das coisas nessa terra. Então ele quer que pensemos, não é? Ele quer que nós desejemos aquilo que ele diz ser o melhor para nós. Ele nos chamou a fazer o que ele quer que nós façamos, mesmo se as circunstâncias nunca forem consertadas. Então prestem bem atenção. O Senhor quer que sejamos capazes de pensar da maneira que Ele quer que nós pensemos. O Senhor, o Senhor nos capacitou, Ele quer nos capacitar para que nós desejemos o que Ele diz ser melhor, isso na sua palavra, mas também o Senhor nos capacitou e Ele quer nos capacitar para fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazer, mesmo que as circunstâncias não sejam consertadas. Esse é o grande desafio que nós temos, irmãos, como instrumentos nas mãos do Redentor. Então precisamos descobrir, sim, onde a mudança é necessária. Para isso, nós vamos ver aí na próxima tela a questão dos dados, os dados que fazem sentido, os dados ou informações que fazem sentido. Então tem aí na sua tela também o seguinte: o ministério pessoal não tem a ver só com a reunião das informações necessárias, mas com encontrar sentido bíblico nelas. Muitas vezes, na conversa com alguém, você vai perceber aquela pessoa um pouco confusa e o seu desafio, orando silenciosamente ao Senhor, é buscar o sentido bíblico das informações ou nas informações que você está recebendo daquela pessoa. Que princípio bíblico? Qual o sentido bíblico? Qual a direção que você vai apontar para aquela pessoa baseado nas informações que você está tendo dela, ok? Já vimos em outra ocasião que as pessoas não vêm até nós baseadas nos fatos ou baseadas nas suas experiências, mas sim nas interpretações das suas experiências ou das experiências que elas estão vivenciando. Quando alguém chega para você narrando algum tipo de conflito, ela simplesmente não vai se ater aos fatos, ela vai interpretar os fatos. Por isso aquelas perguntinhas que eu falei no início, o que, como, onde, com que frequência, quando, isso vai ajudar também a pessoa, vai abençoar a pessoa a entender, isso também faz parte do ministério bíblico pessoal, a entender de fato aquela situação. Só que essa carga interpretativa sempre estará presente quando a pessoa narrar os fatos. E interessante que você também, logicamente, será levado a interpretar aquela narrativa. O grande desafio é os pressupostos dessa interpretação. Ou você vai interpretar de acordo com alguns pressupostos lógicos, ou você irá interpretar de acordo com os pressupostos bíblicos.
Eu já falei para os irmãos de uma experiência que eu tive com um amigo, ele narrando a sua situação, ele se divorciou, casou mais uma vez, gente muito boa, eu amo muito aquele camarada, amigo de infância, mas ele casou mais uma vez e ele estava, na última conversa que eu tive com ele, se encontrava divorciado, mas conversando comigo, eu acredito que ele pensava que ia encontrar apoio para o sentimento que ele estava desenvolvendo no coração, porque ele estava achando, porque ele estava pensando, aliás, em arrumar mais uma esposa, uma terceira esposa. Então, de acordo com ele, como é que eu iria ficar sozinho? Irmão, se eu tivesse me baseado simplesmente nos pressupostos humanos que dizem que o importante é ser feliz, o importante é a pessoa buscar a felicidade, o resto não importa, eu teria falado com ele, vai em frente, você tem direito a isso. Não é isso que as pessoas falam. Só que, biblicamente, olhando para a palavra do Senhor, olhando para os princípios bíblicos a respeito do casamento, eu falei para ele, meu querido, o melhor é você permanecer sozinho. É lógico que essa palavra, a princípio, traz um desconforto muito grande. Mas a compreensão bíblica é que essa fidelidade ao Senhor, de permanecer sozinho, vai trazer felicidade. E aquela felicidade que ele não terá se continuar, se ir avante com o seu desejo de contrair um terceiro matrimônio. Estão entendendo, irmãos? Os nossos pressupostos como crentes em Jesus precisam ser bíblicos. Então nós precisamos tomar um cuidado enorme. Eu já vi muito crente dando conselho errado. Eu vou falar baixo para que ninguém nos ouça. Já vi até pastores dando conselhos errados em coisas que a Bíblia não condena. Tem alguns amigos com bom conhecimento da palavra que entendem que o jovem cristão que namora um, namora outro, aliás, eu nem sei mais qual linguajar que se usa hoje em dia. Antigamente não era esse, depois passou a ficar com um, ficar com outro, né? Mas é mais ou menos essa ideia. E essa pessoa, ele deixou escapulir a ideia, e ele pensa assim, possivelmente deve ensinar os jovens da sua igreja dessa forma, e eu espero que eles sejam rebeldes ao seu pastor nesse sentido, porque o seu pastor não está sendo bíblico, aí a Bíblia nos autoriza a desobedecê-lo sim, ok? Até eu, irmão, se algum momento os irmãos entenderem em mim alguma orientação que não seja bíblica, os irmãos estão autorizados biblicamente a me desobedecerem. Porque antes importa obedecer a Deus, ok? Mas eu fico imaginando que os jovens de uma igreja que forem ensinados dentro desses princípios errôneos, desses pressupostos humanos, que tipo de felicidade conjugal eles terão, se não for a graça do Senhor agindo de forma extrema naquelas situações. Irmãos, Deus nos colocou, nos criou para sermos intérpretes enquanto os outros contam as nossas histórias. Isso é exercer no ministério bíblico, interpretar os fatos de acordo com os pressupostos bíblicos. Nós instintivamente tentamos fazer com que o que ouvimos faça sentido, de acordo
com a palavra do Senhor, mas também nós tentamos organizar os fatos, porque se nós não organizarmos os fatos de acordo com a nossa, com a palavra do Senhor, nós vamos nos perder. O ministério pessoal, está aí na sua tela, bíblico, deve ser apenas isso, bíblico, não somente. Além disso, ele precisa ser somente bíblico. Não vamos buscar fontes em outros lugares. Então, seguindo, no caso desse casal aí, irmãos, aí na sua tela você tem assim, eles necessitam de um entendimento de quem são, quem é Deus e o que ele está fazendo no casamento deles. Quem é Deus? Quem eles são? Quem é Deus nesse momento? Quem é Deus nessa circunstância? E o que Deus está fazendo? Como que Deus está trabalhando na vida deles através do casamento? Eu vou parar por aqui. Eu tenho muita coisa a ser dita e eu não gostaria de interromper, e nós vamos continuar com essa reflexão no próximo domingo. Mas eu gostaria que os irmãos levassem esse princípio. Sempre que os irmãos estiverem diante de uma situação confusa, a pessoa com várias informações, não é? É bom pegar esses dados, orar ao Senhor, interpretar esses dados, ouvir de tal forma que eles façam sentido na sua mente, mas também interpretar de forma bíblica esses dados para que a instrução sábia seja dada. Caso contrário, esse momento que seria abençoador pode ser um desastre. Mesmo que você fale assim para a pessoa, espere um pouco, eu vou orar um tempo e eu vou voltar contigo, eu vou marcar com você outro horário para que conversemos e assim eu possa te ajudar nesse seu problema. Tá bom, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos ajude. Eu vou orar com os irmãos mais uma vez e logo a seguir eu gostaria de dar 2 avisos aos irmãos. Então feche seus olhos mais uma vez, por favor. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelo entendimento que temos da responsabilidade de abençoarmos, de ajudarmos, de ministrarmos a vida dos outros, das outras pessoas, dos nossos irmãos em Cristo, até mesmo daquela pessoa que não tenha Cristo, mas ministrarmos de tal forma que a mensagem bíblica, que a palavra do Senhor seja aplicada, seja ensinada ali naquela situação. Dá-nos capacidade. Senhor, capacita-nos, ó Pai, para pensarmos aquilo que Tu quer que nós pensemos, que Tu queres que nós pensemos. Para também, ó Deus, desejarmos aquilo que Tu queres que nós desejemos, aquilo que Tu falas que é melhor para nós. Mas também, ó Deus, nos capacite para fazermos aquilo que Tu nos chamastes para fazermos. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero dar 2 avisos nesse momento. Mas primeiro nós vamos ver um vídeo rápido, não chega a 4 minutos. Após esse vídeo, nós vamos eu gostaria de dar 2 informações. Então vamos ver o vídeo primeiro. Qual o seu sonho? Sonhar é ter um anseio vivo, constante, intenso. Há uns anos atrás, perguntaram ao meu pastor, quando vivíamos um avivamento missionário, qual era o meu segredo como promotora de missões. A resposta dele foi que meus olhos brilhavam quando eu falava de missões. Fiquei muito feliz quando ele me contou, mas eu nunca vi os meus olhos brilharem. Eu via
os olhos das crianças brilharem quando o termômetro chegava lá em cima no dia das ferramentas de missões. Eu via os olhos dos meus filhos brilharem, do meu marido. Eu via os olhos dos meus irmãos brilharem quando faziam um alvo pela fé, entregavam o seu alvo. Eu via os olhos dos meus irmãos brilharem na associação quando enchíamos 2 ônibus para ir para o acampamento de promotores. Eu via os olhos daqueles jovens brilharem, vindo à frente no apelo para a vocação. Eu não vi os meus olhos, mas eu vi os olhos das crianças do sertão clamando por misericórdia. Eu vi o nosso Brasil, a Amazônia, com mais de 10 mil comunidades sem nenhuma igreja evangélica. Eu vi os presos, os surdos, os índios clamando pela graça de Deus. Ao mesmo tempo, eu vi o Senhor nos conduzindo para a mobilização voluntária nas juntas de missões nacionais. Hoje coordenamos a mobilização voluntária no Brasil. Um grande desafio quando temos ainda milhares de igrejas que não se envolvem com as nossas juntas missionárias. Há uns dias atrás, uma amiga me perguntou: Silvana, qual o seu sonho? A minha resposta foi: meu sonho é ver 100% das igrejas batistas envolvidas. Nós podíamos ter muitos barcos na Amazônia, podíamos ter aparelho de mamografia, ultrassom, raio-x, podíamos ter muitos radicais, todos equipados com botes, podíamos ter várias lanchas rápidas, podíamos ter até avião para chegar nas comunidades ribeirinhas distantes, nas tribos indígenas, podíamos ter muitos ônibus no sertão espalhados com equipamentos médicos, odontológicos, podíamos ter muitas cristolândias em todas as capitais do Brasil, podíamos ter crianças tiradas das ruas com projetos de orquestra. Ela me disse: mas e um sonho pessoal? Eu fiquei constrangida porque eu não consegui pensar rápido num sonho pessoal. Quando eu cheguei em casa, eu perguntei ao meu marido: amor, qual o seu sonho? Ele me disse: meu sonho é ver 100% das igrejas envolvidas. Meu sonho é passar um mês com gerentes, atendendo como médico. Meu sonho é ver o sertão com equipamentos médicos, com ônibus, barcos na Amazônia, é poder atender aquele povo, é poder falar de Jesus. E eu disse: mas e um sonho pessoal? Ele ficou sem resposta e eu sabia o que ele estava sentindo. Com isso eu passei algumas noites com Deus e Deus trouxe ao meu coração que esse é um dos grandes segredos da mobilização. Não há nenhum problema em ter sonhos pessoais. A questão é que eles jamais nos trarão satisfação plena e alegria completa. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, quando nós sonhamos com as coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Querido promotor, quando você sem querer, sem perceber, começar a sonhar mais com as coisas de Deus do que com as suas coisas, os seus olhos brilharão. Mas nunca queira enxergar os seus olhos brilhando, porque o dia que você olhar para si, eles apagarão. Muito bem, irmãos. Esse vídeo, eu espero que tenha tocado o coração dos irmãos, é para servir também de lembrete e estímulo, porque nós estamos na campanha de missões mundiais. Nós temos muitos missionários espalhados pelo mundo que precisam das nossas ofertas, do seu sustento, irmãos. Então eu quero conclamar o povo da Igreja Batista em Nova Suíça que também oferte para missões mundiais. Tem uma decisão aqui que eu preciso passar para os irmãos ainda há pouco, mas o trabalho de missões não pode esperar. Aqueles irmãos precisam ser sustentados lá nos campos missionários em que estão. Então, irmãos, eu gostaria que o irmão, por gentileza, até o 2º domingo de maio, ofertasse para missões mundiais. Então, você vai ter esse domingo hoje, dia 3, não é isso? E você vai ter até domingo que vem para ofertar para a campanha de missões mundiais. Ou você entrega junto com o seu dízimo, não é? Ou então, se o irmão desejar, o irmão pode fazer o depósito, mas para isso, eu vou pedir ao irmão que nos informe que o irmão depositou ali, fez um depósito em nome da igreja para oferta de missões mundiais, ou fazer transferência bancária, informando também, pode me informar no privado, ou pode informar o irmão tesoureiro, ok?
Ou então, se o irmão também preferir, o irmão faça contato que nós iremos até a sua casa para buscarmos a sua oferta para a campanha de missões mundiais. Então vamos fazer isso, irmãos, durante essa semana até domingo que vem. Ore ao Senhor e pergunte para Deus o quanto que você deve dar nesse desafio pessoal de oferta para a campanha de missões mundiais. Tá bom, irmãos? Eu vou fazer esse lembrete também no culto da noite. Assim eu espero que a gente consiga obter um bom quantitativo, né, de ofertas para enviarmos para a nossa junta, ok? Uma outra informação que eu gostaria de dar para os irmãos, consultando a liderança da igreja e os diáconos, nós achamos por bem permanecermos em quarentena, em isolamento, né? A quarentena significa 40 dias, mas já passou muito, mas esse termo também já é muito genérico. Mas em isolamento, em afastamento social, por pelo menos mais 15 dias. Vamos aguardar nesses 15 dias as decisões aí do governo. As expectativas são muito ruins para as próximas semanas. Tomara que não se confirmem, como outras expectativas haviam sido dadas ou estabelecidas também. Tomara que não se confirme, mas nós vamos seguir nesse tempo de afastamento aí por mais 15 dias. Se houver sinalização dos governos, tanto municipal quanto estadual, de um afrouxamento, de uma flexibilização nesse tempo aí de afastamento e de isolamento, aí nós vamos conversar sobre como será o nosso retorno. Possivelmente não será um retorno de imediato, todos juntos. Nós vamos fazer isso de forma gradativa, obedecendo alguns critérios. Mas isso nós veremos caso surja uma flexibilização. Ou então veremos daqui a 15 dias. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente restante de domingo.